Olá, sejam bem-vindos a mais um momento de planejamento de aula. Eu sou o Rodrigo, formador da Coped, eu sou branco, tenho cabelos e olhos castanhos, tenho barba e uma tatuagem de fogo no braço. E nesse momento de planejamento nós vamos estudar a semana 7, as aulas da 11 a 14 do ensino médio, que vão acontecer a partir de 24/3. E quais são os objetivos desse planejamento, hein, gente? Vamos lá. Explorar os conteúdos das aulas 11 até 14 do ensino médio, fornecer dicas e orientações para a aplicação da parte prática, propor estratégias pedagógicas para facilitar a aplicação dos conteúdos em sala de aula. E como estão divididos essas aulas? Vamos lá. As aulas 11 e 12, plotando ideias, explorando o plano cartesiano com microbit, nós vamos relacionar o microbit com matemática, juntamente ao plano cartesiano. Nós estudaremos nas aulas 13 e 14 técnicas de stop motion utilizando o microbit. Vocês vão experimentar e vivenciar a aprendizagem com a produção de uma cena lá no microbit, uma cena de stop motion. Eu aposto que os alunos vão adorar. E quais são as habilidades que a gente vai trabalhar nesse momento? São a EM13CO09, que é identificar tecnologias digitais, sua presença e formas de uso nas diferentes atividades do mundo do trabalho, desenvolver projetos com robótica utilizando artefatos físicos ou simuladores, identificar os limites da computação para diferenciar o que pode ou que não pode ser automatizado, buscando uma compreensão mais ampla dos limites dos processos mentais envolvidos na resolução de problemas. Essas são as habilidades CO16 e CO05. Tudo isso, professores, está no escopo sequência que você usa no seu planejamento. E agora uma pergunta para vocês. Você está com todos os papéis aí em mãos? Vamos falar um pouquinho agora sobre o material digital nesse planejamento de aula. Vamos apontar o que está lá no slide 3 e 4 do material digital, das aulas 11 e 12. O que traz no material digital é basicamente um lembrete, um resumo do que foi feito na última aula. E é importante, professor, que você siga o material digital passo a passo, slide por slide, aula por aula, sem pular aulas, porque nós trabalhamos sempre com uma continuidade. E essa aula, inclusive, é a continuidade lá da aula passada. E lá no material digital, quando você vai nos slides 5 e 6, você encontra uma atividade que os seus alunos devem realizar. Nessa atividade, é uma atividade onde eles vão preencher lacunas. A ideia é que os alunos preencham esses espaços em branco utilizando as palavras listadas abaixo. É muito interessante, professor, que assim, as aulas de robótica, elas são sempre aulas mais dinâmicas. Aulas que sempre acontecem com os alunos em grupo. É um bom momento para você andar pela sala, quando esses grupos já estão formados, e você fazer perguntas disparadoras a esses grupos, por exemplo, ou até mesmo completar essas lacunas com eles. Na primeira lacuna, você pode chamar grupo 1, olha, esse grupo aqui, eu posso colocar o que aqui para completar, gente? Próximo grupo, o que vai aqui para completar? E você vai usando essa dinâmica para conversar com eles, relembrar sobre os conceitos da atividade da aula anterior, que foi a atividade de completar os tracinhos com os pontinhos, né, que eles fizeram essa brincadeira bem interessante, e explicar para eles que essa aula vai ser uma continuação da aula passada. Uma grande diferença é que a gente vai trabalhar muito sobre os conceitos do plano cartesiano. Lá no material digital, nos slides 7 ao 10, na parte do foco ao conteúdo, tá? O objetivo é você falar com seus alunos que no material digital e no foco do conteúdo desse material digital, a gente vai trabalhar muito com alguns conceitos de número binário, ativado e desativado. Nós viramos trabalhar também com os conceitos de plano cartesiano. E uma dica bem importante para você, professor, uma dica que vai ser muito rica para você dar essa aula. Sempre baixe o material digital na versão de PowerPoint, sabe, a PPT. Por quê? As animações, os GIFs, se você baixar em PDF, você não vai conseguir fazer essa leitura. Logo, aí na sua escola, você tem que conversar com o seu coordenador, com a sua equipe gestora, para que eles reservem para você lá um equipamento que abra esse documento facilmente em PPT, para facilitar essa sua aula de robótica, tudo bem? E voltando ao foco do conteúdo, lá nos slides 14, do 11 até o 14, nós vamos começar a trabalhar com o plano cartesiano. Tá? Os slides ainda trazem um exemplo, que é uma plataforma chamada Processing, para você acessar com os alunos, que é, claro, uma sugestão para enriquecer a sua aula. Mas, nesse momento, a ideia é realmente trabalhar com os conceitos de plano cartesiano na sua aula de robótica. No slide vem o passo a passo de como você vai ilustrar para os seus alunos, explicar os conceitos de plano cartesiano, utilizando ali a plaquinha do microbit. Lembrando que, no microbit, além de ser a utilização do plano cartesiano, é um plano cartesiano invertido.
Ai meu Deus, eu tenho dificuldades para entender plano cartesiano, né? Eu sou um professor que não tem tantas facilidades assim com matemática. Professor, nós temos uma dica para você. Além do material digital, ele está explicando todo o passo a passo de trabalhar esse plano cartesiano. Nós temos uma dica que é trabalhar junto com o seu professor de matemática. Se você tem um professor parceiro aí na escola, nada como trabalhar com ele de forma interdisciplinar. Você pode muito bem chegar ao professor de matemática e falar assim, olha, agora em robótica eu vou trabalhar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Você pode me ajudar, né? Ou a explicar isso para os alunos, ou a me explicar como eu posso explicar isso da melhor forma possível? Nada como um professor de matemática para te dar essas dicas. Dicas, inclusive, de falar sobre a turma. Não, a turma está avançada nisso, não, a turma vai ter mais dificuldade. Esse momento de troca com um colega de trabalho, né, da disciplina de matemática vai ser muito rica. E professor, se você é professor de robótica e também é professor de matemática, eu acredito que você vai tirar isso de letra, não é mesmo? Mas os conceitos do plano cartesiano, vistos aqui com o microbit, eles vão ser básicos, não vai ser nada muito avançado, nada com muitos cálculos. Seguindo o próprio material digital, essa aula vai ser muito facilitada e muito tranquila para você, viu, professor? Falando um pouquinho agora sobre a parte prática dessa aula. Vamos lá. O que será feito nessa aula na parte prática? Os seus alunos vão acessar o Make Code, ou seja, vai ser uma aula que eles vão ter que estar em grupos. Uma aula que eles necessitam de equipamentos, ou de tablets, ou de notebooks, ou seja, você vai ter que separar isso com antecedência, conversar com a equipe gestora ou com o seu coordenador para separar isso, ou levar eles até uma sala que tem esses equipamentos. Separar as plaquinhas microbit ou simplesmente nem separar as plaquinhas microbit, só usar o simulador, você tem essa opção. Se você levar as plaquinhas microbit vai ser muito mais rico, além dele programar, ele transfere a programação para a placa, o que é muito interessante. E nessa programação, os alunos vão fazer uma linha diagonal de programação, onde uma luzinha vai acender lá no painel de LED do microbit, ela vai piscar numa ponta e vai piscando na forma diagonal até a outra ponta. O que vai ser bem interessante, o que pode ser customizável também. E se o senhor tiver dificuldades, fala assim, nossa, eu não estou entendendo essa programação, nossa, que difícil, no material digital o professor está mostrando passo a passo. Nós também temos um vídeo tutorial mostrando como você faz essa programação. Você pode também abrir essa programação com seus alunos, realizar junto com eles, ou até mesmo você mostrar esse vídeo tutorial na sala, ir pausando e realizando com seus alunos, tá? Dando continuidade, nós trazemos agora uma dica bem rica para suas aulas de robótica. Quando a gente fala da dinâmica em grupos, a gente tem algumas estratégias para falar com vocês. Por exemplo, você pode escolher um líder em cada grupo para ele te ajudar ali na sala de aula. É muito importante você incentivar a participação entre os grupos, você encorajar os alunos, você caminhar pela sala de aula, porque as aulas de robótica elas não são tão tradicionais para ser todo mundo enfileirado. Então as dinâmicas de trabalhar com os alunos em grupo sempre vão ser muito ricas. E agora, professores, fiquem aí com as questões. Vamos falar agora das aulas 13 e 14 do material digital. Nessas aulas, para começar um pouquinho sobre o assunto, a gente vai falar sobre stop motion. Na aula passada, os alunos viram alguns conceitos de plano cartesiano e uma animação da tela no microbit. Agora, essa aula tem o objetivo de falar um pouquinho mais sobre stop motion, sobre os conceitos de stop motion, e os alunos ainda vão criar uma animação na telinha do microbit. Olha só, no próprio material digital, gente, você vai encontrar isso lá no slide 4. Você sabe o que é um stop motion? Tem um vídeo introdutório para mostrar para os seus alunos, mas é muito importante, professor, que você peça que os alunos registrem a própria opinião. Gente, o que vocês sabem sobre stop motion? Gente, me falem um filme aí sobre stop motion. E você faça essas perguntas disparadoras, lembra? Aos grupos. Faça com que os grupos respondam, né? O que é bem interessante. A gente pode falar também, relacionado também ao stop motion, sobre a técnica de flipbook. Esse flipbook, ele pode ser feito lá na ponta do caderno do aluno, ele pode ser feito em alguma folhinha, e ele tem um conceito bem parecido. Tem esse GIF que você está vendo aí na tela, tá vendo? Do bonequinho dando tchau. A ideia do flipbook é essa mesmo. O aluno pode desenhar na pontinha do caderno lá de robótica, algumas folhinhas, só para ele entender o conceito de stop motion, que as imagens passadas em sequência vão criar um movimento. Você pode, né, criar essa dinâmica com eles, né, desafiá-los a fazer coisas diferentes com esses desenhos, o que vai ser bem interessante e dinâmico para essa aula. Falando agora um pouquinho mais sobre esses conceitos, vamos ter um foco agora aqui no conteúdo. Vamos lá. Nós temos ainda o Make Code Arcade como dica a ser utilizada nessa aula. Como assim? Os seus alunos, eles programam normalmente na plataforma Make Code, mas existe uma plataforma chamada Make Code Arcade. Essa plataforma é uma plataforma de criação de jogos, jogos parecidos com aqueles jogos antigos, sabe? Daqueles videogames de 8 bits, 32 bits, daqueles personagenzinho azul, ou então aquele personagem com o chapéu vermelho. Você sabe qual eu estou falando, sabe, professor? Então, o aluno pode recriar esses jogos, trabalhar os conceitos também ali relacionados ao stop motion, o que vai ser muito
muito rico para essa aula, tudo bem? Fora o conceito de pixel e todo esse conceito dessa nova plataforma, a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade que será feita nessa aula. Como vocês conseguem ver nesse GIF de animação que tem aí no nosso slide, né, vou até voltar aí de novo para vocês verem, você consegue ver um bonequinho dançando na plaquinha microbit. E é exatamente isso que o seu aluno vai fazer. Ele vai criar uma programação na plaquinha microbit e essa programação vai ser de um bonequinho que vai dançar. A gente deu como sugestões alguns movimentos para esse bonequinho, mas é claro que o seu aluno pode usar a criatividade ou até mesmo você pode provocar os grupos. Fala, gente, aqui como tem 5 grupos na sala, eu quero que cada aluno, cada grupo faça uma animação diferente. A gente vai verificar qual que foi a mais divertida, a mais interessante, e eles podem customizar enquanto aprendem ali um pouquinho sobre mais esses conceitos, o que é bem interessante. Lá no material digital você encontra esse passo a passo para fazer toda essa animação. O mais legal é que o seu aluno ele vai realmente desenhar, ele vai colocar o bloco lá do desenho e ele vai fazer o pontinho por pontinho para fazer o desenho desse bonequinho dançante. Tudo isso está lá nos slides 13 a 14 do material digital. É muito importante que esses slides, gente, né, do 13 ao 14, são slides que serão de uma aula prática. Então, novamente, a sua aula vai ter que ter computadores ou tablets, alunos organizados em grupos. É muito interessante que você separe essas plaquinhas microbits com o case de pilha mais o fio, entregue aos grupos para que seus alunos, além de criarem a programação e testarem no simulador do MiCode, eles consigam transferir para a plaquinha microbit. Porque você vai ver a animação na própria plaquinha. E quando o aluno programa e transfere para a placa, a aula fica mais dinâmica, mais divertida. E eles com certeza vão ficar muito mais felizes de ver a própria plaquinha deles ali fazendo uma animação dançante, o que é muito importante para essa aula. Uma coisa muito importante também, professor, é que essa aula ela tem uma atividade que os alunos irão realizar durante a aula. Ou seja, pensa comigo, foi uma aula que você entregou os notebooks em grupos, por exemplo. Entregou as plaquinhas, os seus alunos programaram isso. E ainda no final da aula, tem que dar tempo do aluno realizar a tarefa que o senhor teve que postar no seu planejamento. Ou seja, o passo a passo para a postagem dessa tarefa está lá no nosso material digital. Entretanto, você, professor, tem que se organizar com seus alunos. Por exemplo, criaram as animações, cada grupo foi falando sobre a animação que foi criada, você teve todo aquele momento de divertimento na aula, entretanto vai chegar o momento deles postarem a atividade. O que o senhor vai ter que fazer ali para orientar os alunos? Se eles estão em grupos e tem, por exemplo, um notebook só, cada aluno vai ter que logar, fazer a postagem da tarefa, deslogar para o colega do lado dele realizar também. Os grupos, eles podem até mandar a mesma resposta, eles mandaram ali, eles fizeram em conjunto, não tem problema algum. Mas é necessário que o senhor ande por essa sala, converse com os grupos, alinhe muito bem essa dinâmica nessa aula que foi mais prática. Quando você tem, por exemplo, alunos líderes, né? Isso é uma dica essencial. Pensa só, em cada grupo tem um aluno líder. Você pega esse aluno líder para te ajudar. Né? Eu vou dar um exemplo de aluno qualquer, por exemplo, Pedro. Pedro é um aluno líder. Eu falaria, Pedro, Pedro, me ajuda aqui, ajuda seus colegas a postar a atividade, Pedro, tá? Que eu vou ali falar no outro grupo. Eu pego outro grupo, eu pego outro aluno líder, e esse aluno líder, ele me ajuda, ou seja, cada grupo tem um aluno ali com um perfil de liderança para ajudar os colegas a postar a atividade, a ajudar a realizar as tarefas, o que é muito essencial para a aula, que vai te ajudar bastante. Fora isso, você pode também ter um aluno líder, um monitor de sala, para te ajudar no contexto geral. Fora isso, chegamos a uma parte bem importante aqui do nosso material, que é o quê? O senhor, professor, vai pegar agora o seu celular, vai ler esse QR Code e compartilhar sua opinião com a gente. O senhor está gostando desse momento de planejamento de aula? O senhor tem sugestões de melhora? Compartilha, nós lemos todos os comentários. Se você estiver assistindo isso pelo celular, tira um print aí desse QR Code e responde a gente. Inclusive aqui na plataforma, no final também aparece a pesquisa para você responder. Fora isso, professor, você tem os nossos vídeos tutoriais para te ajudar durante essa aula, o nosso material digital e fora isso, o nosso manual do Kit Robótica. Muito obrigado pela atenção. Tenha aí um bom momento de planejamento e até a próxima. Tchau, tchau!